paz do Senhor, meus irmãos, né? Estamos chegando na última lição desse trimestre, né? Quando Deus restaura o justo, é a lição 13 desse trimestre, onde fecha, assim, a lição sobre o livro a história sobre o livro de Jó, né? Estamos trabalhando esse trimestre todo a esse respeito. E quando Deus restaura o justo, podemos colocar uma interrogação aí, perguntando: quando é que Deus restaura o justo? Né? Mas aí o textual diz assim: e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Jó 42, 10. Verdade prática diz assim: a restauração do ser humano acontece em razão do amor e da misericórdia de Deus, e não como consequência do esforço pessoal, piedade ou hábitos de bondade. O texto bíblico básico ele é gigante, é Jó 42, de 1 a 17. Estudamos a semana passada sobre quando Deus revela-se ao homem, né? E traz ali uma orientação sobre a sua inteligência, sobre a fonte da sua inteligência, a fonte de todas as coisas, da criação, da participação da criação, do Criador que Deus é, não é? O El Shaddai, né? Mas aí Jó começa a falar agora no Jó 42, 1 a 17. Ele começa a falar aqui. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei em que tudo podes, e nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Ele começa já com essa observação, já trazendo a onipotência de Deus. Ele pode tudo, é o Todo-Poderoso. O ponto 1, isto está dividido em 3 tópicos. O primeiro é a humilhação de Jó. O Jó humilhado, né? Os capítulos 38, 39 e 40 mostra Jó se retratando diante de Deus e mostra a soberania de Deus. Deus passando para Jó quem é que está no controle, tá certo? Depois vem a reverência e a submissão diante da assombrosa visão da criação de Deus. Quando ele vê Deus se apresentando daquela forma, então ele começa a se humilhar e trazendo assim a sua submissão e a sua fraqueza nos seus argumentos e na autojustificação, tá certo? O segundo ponto diz a intercessão de Jó. A ira de Deus pode ter se dirigido a Jó. O Senhor volte-se para ele faz, o temanita. A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus amigos, porque não disseste de mim o que era reto com o meu servo Jó. Então Deus agora chama os amigos de Jó, todos que trouxe aquela teologia, cada um ele faz como era o mais velho. Então Deus chama ele para uma conversa, para a prestação de conta, né? Porque às vezes, por mais bem formada, bem elaborada a teologia, a maneira de a gente ver Deus, ou talvez que entende Deus, a teoria que nós temos de Deus, possa ser, no caso dos 3 aqui, não ser feliz, porque às vezes pode trazer uma informação que não é verídica, até uma afronta, né? Porque mostra um Deus forte, tudo bem, até bem elaborado a forma deles trazerem a teologia, a maneira dele ver Deus. Mas de repente não estava agradando porque estava direcionado a uma pessoa que não estava enquadrado dentro daquele pensamento daqueles 3 homens, daqueles 3 amigos de Jó. Então Deus chama ele e diz: vocês não falaram conforme eu tinha, conforme deveria ser falado. Vocês aí fizeram uma situação que não é o certo, tá certo? Vocês não foram justos, vocês não foram certos, vocês não falaram conforme eu sou de verdade. Então chama para prestação de conta e faz com que eles levem alguns sacrifícios para oferecerem a Deus. Ele recomenda, olha, ele faz, traz os teus 2 amigos e traz para cá. E veja
para se retratar. E chame e leve a Jó para Jó orar por vocês. Então é interessante saber que Jó era o instrumento agora para interceder por eles, tá certo? Imagina aquele Jó que foi tão questionado, tão maltratado pelos seus amigos, agora depende de Jó para que eles sejam perdoados, para que o sacrifício tenha efeito e para que Deus responda com perdão na vida desses três amigos de Jó. O terceiro ponto diz a restauração de Jó. Aí Deus, quando a Bíblia diz assim, a restauração de Jó acontece primeiramente na dimensão moral e espiritual. Convém destacar que as bênçãos recebidas por ele devem ser vistas como uma restauração e não retribuição. Tá certo? Tudo que eles perderam, tudo que Jó perdeu, né? Um Jó tão maltratado que foi, devido àquele teste, àquela provação. O que a gente aprende, chegamos no final dessa lição, o que a gente aprende, na verdade, é que nem sempre os ímpios são punidos. E nem sempre os justos são recompensados. Tá certo? Mas Deus julga os perversos e abençoa o justo, pois todos fazem parte de um universo governado por leis e princípios morais. Tá certo? Todavia, isso não é tudo. Deus é soberano e pode atuar fora das linhas que habitualmente acreditamos que ele opere. Então, o que a gente aprende? Ou aprendeu com essas lições? É que Deus, permite o sofrimento, como teste, como prova na vida do crente. E também permite que seja restaurado, que seja recompensado de forma justa diante dos homens e diante de Deus. Jó recebeu o dobro de tudo que ele tinha perdido. A Bíblia diz que ele ficou farto em viver, isto é, nos seus dias, farto de viver. Quer dizer, se cansou de viver, porque Deus fez ele viver ainda 140 anos, tá certo, de vida. E aí o diabo, que os homens podem servir sinceramente sem uma relação de troca. Ele mostrou ao diabo que, olha, o homem pode servir a mim sem precisar de troca, de recompensa. Jó, nessa trajetória do sofrimento, não sabia o que estava acontecendo, não sabia de nada. É por isso que muitas vezes os seus argumentos eram fortes, até mostrando assim uma justiça própria, porque ele não sabia do que estava acontecendo. E isso é o segredo da nossa vida. Porque a gente não sabe, porque só quem sabe de tudo é Deus. Se eu e você está passando por provas, por dificuldades, pense bem, vai ter um resultado. Ninguém passa todo o tempo na prova, não. Tem uma vitória no final. Terá uma vitória no final de toda a provação. Deus está acompanhando. Deus está junto. Deus estava acompanhando tudo. Deus revelou a sua onipotência, onipresença e onisciência. Deus revelou tudo a Jó ali. E depois Deus recompensa Jó. E julga aqueles que durante a prova não foram fiéis. Tá certo? Aqueles pecados direcionados a Jó, agora voltou para os seus amigos. E na oração, a Bíblia diz que quando Jó estava orando, Deus estava recompensando. Deus estava virando o cativeiro. Deus vira cativeiro ainda. Deus está dizendo aqui, nessa lição, é que Ele muda a história das pessoas. Ele muda a tua história. Ele muda a nossa história. Ele é um Deus que observa tudo, está vendo tudo, sabe de tudo e tem recompensa para os seus servos. Que Deus abençoe. Se Deus quiser, estaremos na escola dominical, estaremos trazendo uma informação mais precisa. Aqui é só um resumo, Mas na escola dominical, lá para as 9h30, estaremos lá para trazermos uma informação mais precisa, tá certo? Mas aí você já vê que você serve, eu sirvo a um Deus, El Shaddai, a um Deus que pode fazer todas as coisas e Ele restaura, Aí a pergunta que a gente coloca uma interrogação que não existe aqui, quando Deus restaura o justo? É uma pergunta. Quando ele permanece. O que a gente pode observar é fidelidade,
que podemos observar é compromisso com Deus, adoração, sacrifício, paciência na vida de Jó. E que nós possamos ter tudo isso na hora da provação. Deus abençoe. Amém?